Até quando, Senhor? Para sempre esquecerás de mim? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando terei inquietações e tristezas no coração, dia após dia? Até quando o meu inimigo triunfará sobre mim? Olha para mim e responde, Senhor meu Deus. Ilumina os meus olhos, ou do contrário, dormirei o sono da morte. Os meus inimigos dirão: eu o venci, e os meus adversários festejarão o meu fracasso. Eu, porém, confio em teu amor, o meu coração exulta em tua salvação. Quero cantar ao Senhor pelo bem que me tem feito. Salmo 13. Aê! Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Para quem não me conhece, eu me chamo Rita Toledo e aqui é um espaço onde eu quero falar com você sobre a Palavra de Deus. Quero trocar, compartilhar experiências, contar testemunhos. E se você gosta do conteúdo do canal, não se esqueça, se inscreva, deixa seu like, compartilhe. Isso nos ajuda muito. Bora lá! Salmo 13. Gente, eu gosto do número 13, sabia? Não sei se é porque é o dia do meu aniversário, mas eu gosto do salmo do dia do 13. Quantas vezes você já fez um monte de perguntas para Deus e ele ficou em silêncio? Não vem dizer para mim que você nunca fez, questionou a Deus. Não, a gente sempre questiona. A gente sempre pergunta, principalmente se nós estamos assim no ato de desespero. É tipo assim, por que Deus? Por que acontece isso comigo? Você não tá vendo a minha situação? Se o salmista, ele ali, Davi estava ali naquele período, Davi que tinha uma afinidade com Deus, vamos dizer assim, ele fez essa pergunta. Por que nós não faríamos? E eu penso que assim, quando ele fez essa pergunta para Deus, ele começou a fazer essas perguntas, Deus já sabia que ele ia fazer isso, porque a alma dele estava gritando, né? A alma dele estava implorando por uma resposta, implorando por um socorro. E quando ele pega e fala assim, para sempre esquecerás de mim, quantas vezes nós não ficamos assim, Deus esqueceu de mim? Ah, Deus não me ama. Eu lembro que tem uma música, eu não lembro quem canta ela, mas é uma música que é assim, Deus me ama e o seu amor é danana, alguma coisa assim. E eu lembro que uma vez eu ouvi numa pregação da Helena Tanuri, e a Helena Tanuri falou assim, a música é linda, e ela tem uma letra maravilhosa, e realmente ela pegou e falou o seguinte, dentro da pregação dela, ela falou assim, mas eu vejo muitas pessoas, quando escutam essa música, elas choram, elas ficam desesperadas. E aí ela comentou uma coisa que me chamou muita atenção, que ela falou assim, vocês precisam de uma música para entender que Deus te ama, para sentir o amor de Deus por você. Às vezes, nós precisamos de uma música para lembrar que Deus nos ama. E aí ela pega, quando ela falou isso, eu falei, caramba, é verdade. Não é porque Deus ele não me responde que ele não me ama. Não é porque Deus ele não está fisicamente, visualmente presente que ele não me ama. Que ele não escuta as minhas orações. Que ele se esqueceu de mim. E quando eu entendi isso, até a minha maneira de orar
mudou um pouco. Não que eu não tenha continuado a questionar. Questiono sim, gente, eu questiono. Eu às vezes tenho uma DR com Deus. Tenho, às vezes tem umas DR assim, que são pesadas. Mas, no fim das contas, ele sempre tem razão. Quem é casado vai me entender. Os casados vão entender. No fim das contas, ele sempre tem razão. Então, assim, as minhas orações acabaram sendo aquela situação. Mudou um pouco depois que eu ouvi essa pregação. Por quê? Quando eu questiono a Deus, quando eu faço as perguntas, quando eu fico brava, quando eu não aceito a situação, a primeira coisa que eu vou conversando com Deus, eu falo assim, eu só preciso desabafar. Eu só preciso desabafar, Senhor. E ali, quando eu acho, Rita, tá? Quando eu me coloco nessa situação, Senhor, eu só preciso desabafar, eu sei que eu estou abrindo um caminho para Deus, naquele sentido assim de que, deixa eu falar, Senhor. Deixa eu falar. Porque às vezes quando eu faço isso, aí no fim eu pego e falo assim, Senhor, eu não estou murmurando. Porque nós temos que ter uma linha muito tênue, sabe? Entre a murmuração e a murmuração, a reclamação com a indagação. O salmista aqui, ele está indagando a Deus, ele está falando, mas no final ele coloca, eu, porém, confio em teu amor. O meu coração exulta em tua salvação. Quero cantar ao Senhor pelo bem que me tem feito. Por quê? O que acontece normalmente? A gente questiona, reclama, murmura e esquece de quem é Deus. O salmista aqui, ele indagou, ele fez um monte de perguntas. Por que o senhor esqueceu de mim? O senhor não tá vendo? O senhor me abandonou? Olha, os meus inimigos estão fazendo isso, que não sei o quê. Mas eu confio no teu amor, confio na tua salvação. Então, só voltando aqui os links para você entender, quando eu ouvi a pregação da Helena Tanuri falando sobre o Deus que me ama, eu entendi que eu posso sim entrar na presença de Deus, questionar. Eu posso sim fazer perguntas para Ele. Eu posso sim fazer que nem o salmista fez. E quando eu faço isso, principalmente eu tenho que, no final, falar, mas eu confio no Senhor. As pessoas, hoje, elas reclamam, murmuram e fica assim. Elas esquecem do final. Elas esquecem falando assim, Senhor, olha, eu falei tudo isso, mas eu sei que o Senhor tem o melhor para mim. Então, quando eu peguei e falei que a minha oração acabou mudando, nesse ponto de que eu falo assim, eu entro na presença de Deus quando eu tô muito assim, eu falo assim, Senhor, eu só vim desabafar. Só tô aqui para desabafar. E aí eu despejo. Falo. Aí no final eu falo assim, Senhor, mas eu sei que os seus planos são os melhores para mim. Eu sei que o Senhor me ama, eu sei que o Senhor cuida de mim, e eu sei que o Senhor está preparando o melhor para mim. Porque nós somos pessoas que estamos brigando constantemente. Nós temos uma guerra interna constantemente. Alma, corpo e espírito. O espírito, ele quer o melhor para nós. A nossa alma, ele quer obedecer ao nosso corpo. E o nosso corpo é desejo, é carne. Ele quer somente aquilo que não vai evoluir. Então é uma guerra constante. Só que quando você consegue entender que você pode sim
abrir-se para Deus, sabe, ser assim transparente e sabendo que no final quem tem a decisão melhor é Ele. Deus, Ele olha aquilo dali e fala: filho, que bom que você está deixando eu trabalhar. Nossa, mas isso é blasfêmia, isso é loucura. Não. Se fosse tão louco assim, Jesus não teria falado lá no monte: afasta de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade. Era a alma brigando com a carne, com o espírito, com tudo ali. Jesus, ele foi a prova maior de que nós podemos sim falar com Deus de maneira transparente. As minhas crianças, elas falam assim para mim: tia, Jesus, ele nunca brigou, ele nunca ficou com raiva. Eu falei: quem disse? Não, tia, a gente também não pode ficar bravo, a gente também não pode ficar com raiva. Eu falei: quem disse? Jesus, quando ele estava no templo, ele ficou irado. Ele quebrou tudo lá. Sério, tia? Sério. A questão é, ele fez algo, mas ele não deixou se dominar com aquilo. Quando nós questionamos a Deus, quando nós entramos na presença dele e reclamamos, e brigamos, e falamos, nós não podemos deixar com que isso seja a nossa vida. Dá para entender? Quando nós entramos na presença do Senhor e questionamos, perguntamos, e falamos, e reclamamos, no fim das contas nós temos que falar o seguinte: mas o Senhor é o meu Salvador. O Senhor é quem me ama. O Senhor é que tem preparado o melhor para mim. Eu só quis respirar um pouco mais, porque foi isso que o salmista fez. Ele pontuou, ele perguntou, ele falou, mas no fim ele reconheceu que Deus era o único que poderia salvá-lo, que Deus era o único que poderia cuidar da situação. Que você possa ter hoje a consciência de que o Senhor é quem vai te dar todas as respostas, mesmo que ele fique no silêncio. Que você possa ter um dia abençoado, um dia maravilhoso, uma semana grandiosa. Que a glória do Senhor esteja sobre a sua vida. Até a próxima!